Uma dupla de ataque passa a ser alvo do Grêmio de acordo com o presidente. Nós vamos falar sobre o mercado de transferências e a péssima notícia em relação a Aboubakar. No mercado, a movimentação é forte, mas dentro de campo ainda mais, porque Renato faz cobranças, corrige e aponta algumas questões em relação ao time. Depois da vinheta, ainda tem a renovação de Vilha Sante. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla, KTO.com, onde a diversão acontece. Vai na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom ADUPLA que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e as partidas ficam muito mais interessantes. KTO.com, onde a diversão acontece. Vai lá, joga com responsabilidade, se tu tiver mais de 18 anos, evidentemente. Eu quero falar com vocês a respeito das movimentações lá no CT, porque o Renato estava muito ativo no trabalho da sexta-feira. O Renato fez o trabalho de pré-temporada onde ele mais participou. Ele estava no detalhe, tá? Por exemplo, vamos mostrar aí uma imagem. Rodrigo Eli subiu para fazer um movimento de cabeçada, pegar aquela bola por cima, e o Renato parou e fez cobranças ao Eli, deu orientações, corrigiu o posicionamento corporal do Eli no ar. Ele dá para ver nas imagens, né, que ele tá falando em relação aos braços abertos. E vamos lembrar, o Eli, ele acabou cometendo 2 pênaltis na temporada passada também por conta desse posicionamento corporal aí. O Renato foi no detalhe, aproveitou a pré-temporada para dar uma conversada com ele ali, que deve começar o ano como titular. Renato estava tão no detalhe que cobrou até mesmo seus parceiros de comissão técnica, porque eles estavam utilizando 2 tipos de bola. Uma do Campeonato Gaúcho de 2023 e a outra do Campeonato Gaúcho de 2024. Renato disse negativo, de 2023 não. Todo mundo chutando com a de 24. Por quê? Porque ele quer que os jogadores já se acostumem com a bola, né, com o peso, com a batida, porque será a primeira competição tricolor na temporada que está só começando. O Renato também aproveitou para fazer testes em relação a time e aquilo que pensa do seu elenco. Mais cedo fizemos um conteúdo mostrando como o Soteldo foi testado na vaga de um meia articulador, centralizado, fazendo a função do Cristaldo. Vai lá dar uma conferida porque tem todos os toques na bola do Soteldo, ver se você aprova aquele teste. Mas não só o Soteldo foi utilizado como um meia articulador para ser testado, como o Jonathan Robert foi observado como um ponta pela esquerda, ele já fez bastante essa função, mas quando voltou da primeira lesão, ele voltou mais por dentro, né? Sendo um segundo atacante. Renato quis ver ele aberto. Também observou o Dodi como um primeiro volante. O Dodi ele é mais um segundo, mas o Renato quis ver ele do lado do PP sendo o primeiro e dando mais liberdade para o PP. São testes, são observações. No CT, uma novidade foi a presença do Marquezin também, porque o goleiro esteve lá fazendo testes físicos, observações, muita conversa com a fisioterapia e deve, neste final de semana, começar os trabalhos de campo junto com o Gabriel Grando, junto com o Felipe Scheibig, junto com os outros goleiros que lá estão trabalhando nesta pré-temporada, como o Kaique. Vale dizer, tá? O Grêmio não venderá Gabriel Grando de acordo com o presidente Guerra, porque não tem propostas. Existem sondagens, mas o presidente diz que não buscou o Marquezin por conta de uma venda do Grando. Acho que isso vai ser desmentido logo ali na frente pelo trabalho que o empresário do Grando está fazendo. Ele está buscando uma saída para o jogador, acredito que ele achará alguma porta nesta janela. Vamos falar sobre o mercado, começando com uma péssima notícia, tá? Um dos alvos do Grêmio nesta janela, o Aboubakar, sofreu uma grave lesão na África. Aboubakar se preparava para a disputa da Copa das Nações e, junto da seleção do Camarões, acabou sofrendo uma lesão grave, de acordo com o relato que chega, e vai precisar ficar um bom tempo parado. Ainda não há um detalhamento da lesão do Aboubakar, mas o fato é que se a lesão de verdade for grave, o Aboubakar praticamente se inviabiliza, né, para uma chegada no futebol brasileiro. O Grêmio precisa dele para uma Libertadores da América. Então vamos aguardar a situação do Aboubakar, mas, repito, se de fato for grave, o Grêmio deve perder o interesse. Uma outra situação no mercado foi a declaração do presidente Guerra em entrevista à rádio
Gaúcha, onde o presidente coloca uma novidade muito importante. Não só reafirmou que o Grêmio está em busca de um centroavante, e nós sabemos que isso é prioridade, mas disse também que o Grêmio está procurando um segundo atacante. O Grêmio tem grandes dificuldades financeiras, o Grêmio trabalha com um número de contratações bem pequeno, mas o Grêmio sonha com movimentos de mercado. E de acordo com o presidente, uma dupla de ataque pode ser buscada. E é óbvio que nós estamos falando de uma dupla titular. O Grêmio trabalha internamente com esse objetivo. Chega quando? Você pode se perguntar. O Guerra ele pede paciência ao torcedor porque as coisas estão difíceis, mas dá a entender, em dado momento até fala, que o objetivo é reforçar no primeiro semestre ainda. Afinal de contas, o Grêmio tem uma fase de grupos da Libertadores que começa em abril e o time precisa estar forte para essa etapa da competição. Mas veja só, não estamos falando apenas de um centroavante, estamos falando de uma dupla de ataque procurada pela direção para fechar, esse pacote de reforços, quem sabe, visando a Libertadores da América. Como curiosidade da janela, o repórter Eduardo Gabardo trouxe que o atacante Mário Balotelli, italiano de 33 anos, atualmente no futebol turco, foi oferecido ao Grêmio e o tricolor rechaçou a possibilidade. Balotelli atualmente defende o Adana Demirspor. É um time pequeno do futebol turco, ele vive uma fase terrível, se indispôs, inclusive, lá no Adana, e empresários ofereceram ele para o Grêmio, que sabe, a situação atual do Balotelli, não se interessou. O Balotelli hoje é um jogador desprestigiado dentro do cenário internacional, mas fica a curiosidade, Mário Balotelli, aquele cara que já foi grandioso, uma grande promessa no futebol europeu, foi oferecido, mas não jogará no Grêmio, não. A direção do Grêmio trabalhou muito nas últimas horas e praticamente fechou o novo contrato de Vilhaçante com o clube. Estamos falando de uma renovação de contrato que foi debatida por meses, mas o novo acordo está praticamente fechado. E por que eu digo praticamente? Porque o contrato será redigido na próxima semana, e enquanto não for assinado, as coisas ficam no fio do bigode, na palavra. Mas o Grêmio está comemorando esta renovação. Há uma valorização salarial, não do tamanho que o Vilhaçante queria. O salário do Vilhaçante pula da casa dos 300 e pouquinho para 500 mil reais por mês. E o jogador assinará vínculo de mais 3 temporadas, ficando até 2027. Vilhaçante é considerado peça-chave desse time do Grêmio. E a renovação, que foi, em meio a algumas polêmicas, finalmente deve ser oficializada na próxima semana. O Grêmio, que na Copa São Paulo de Futebol Júnior segue imbatível. Agora a vítima foi o Mirassol. O tricolor eliminou a equipe do Mirassol pelo placar de 4-1 com mais um show de Jardiel. O centroavante, que é artilheiro da Copa São Paulo, marcou 2 vezes. E um dos gols, um golaço, uma palhaçada que fez o Jardiel de tão bonito que foi. Mas é importante dizermos, se Jardiel, o titular, é o artilheiro da Copinha, perseguindo ele de perto está o seu reserva, Fred Nogueira, com 6 gols marcados. Fred é um jogador que tem recebido sondagens, paraguaio, e o Grêmio tenta segurar. Da mesma maneira que faz força e valoriza o Jardiel por entenderem que são 2 boas promessas. O tricolor está classificado e volta a campo na Copinha no domingo. Um dos grandes ataques do torneio, uma das grandes equipes em busca do título inédito. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.